Quando nós olhamos para a parábola das 12 virgens, e não se escandalize, se você caiu nesse vídeo aqui e não assistiu o vídeo anterior, assista ao vídeo anterior para entender o que significa essa história de parábola das 12 virgens. Será que eu estou pregando, ensinando engano aqui? Na realidade, nós vemos que Mateus capítulo 25 nos mostra a parábola das 12 virgens. Primeiro, 5 virgens imprudentes, que vão para a condenação eterna. Depois, as 5 virgens prudentes, que dormem e precisam ser despertas pelas 2 virgens, que são as 2 testemunhas, que na parábola de Mateus capítulo 25 foram ocultadas de maneira proposital. Nós não estamos lendo Mateus capítulo 25 porque nós estamos olhando para a parábola das 12 virgens na visão e nas revelações de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. As cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse nos mostram as 5 virgens prudentes, representadas pelas 5 igrejas que recebem a repreensão de Jesus, e as 2 igrejas que não recebem repreensão, mas estarão no período da grande tribulação. 2 virgens que vão gritar no grito da meia-noite para despertar essas 5 virgens ou essas 5 igrejas que estão cometendo erros que vão fazer essas igrejas dormirem. Agora, queridos, no vídeo anterior eu falei as características dos cristãos que vão dormir no período da grande tribulação, inclusive acreditam que não vão passar pela grande tribulação, porque estão preocupados com sua própria vida, porque não estão orando, não são vigilantes, porque estão confortáveis com as revelações dadas pela tradição evangélica cristã e porque não querem conviver com outros cristãos. Jesus Cristo, ele fala que vai remover o candeeiro ou vai remover as revelações daqueles que ainda resistem. E quando ele remover o candeeiro, remover as revelações, essa igreja vai estar dormindo e serão despertas, receberão o grito, as trombetas tocadas na última semana de Daniel. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, significa que você não conhece o ensino das 2 casas de Israel, você não conhece o significado profético das 7 festas do Senhor, e você está prestes a dormir porque está confortado e consolado com a teologia de homens estabelecido nessa tradição evangélica cristã que, infelizmente, está fazendo a maior parte dos cristãos dormirem. Queridos, nós estamos assistindo Deus restaurando os 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestre, evangelista e pastores. Se você não se conectar com vida de oração, meditação e não estiver congregando, você fará parte dessas 5 igrejas que terão essas 5 características e vão dormir para a última semana de Daniel. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito das 2 igrejas, as 2 igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor, que representam as 2 testemunhas que estarão despertas, que estarão gritando, que estarão tocando trombeta, estarão na grande tribulação, mas receberão poder e autoridade do Senhor para despertar os cristãos que estão dormindo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo aqui existem revelações preciosas para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao redor, que estão ao seu redor. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tem colocado diante dos olhos de alguns poucos cristãos o que vai acontecer no final dos tempos. Você não pode ser um cristão conformado com a tradição. E quando eu falo tradição, nós vemos que ao longo da história, o povo de Deus foi tentado a estabelecer uma doutrina e congelar as revelações do Senhor. Quando eu falo das 7 festas do Senhor, eu estou mostrando para você que para todo o tempo, para todo o período, Deus tem revelações contidas na palavra, que Ele quer revelar para aquele tempo, para que os cristãos não fiquem confortados e consolados em nenhuma tradição. Eu tenho falado a respeito da tradição evangélica cristã, que acredita em um arrebatamento secreto, que acredita em um arrebatamento com roupas no chão, um arrebatamento que todo olho verá, mas será em um piscar de olhos. A própria tradição cristã evangélica que se contradiz, está se firmando e fixando nessa tradição e esquecendo que tem que vigiar, meditar na palavra de Deus para saber: Senhor, tem alguma revelação para o Senhor revelar para este tempo? Tem alguma revelação já contida na palavra de Deus que o Senhor quer nos mostrar para este tempo?
Pode prestar atenção, queridos. Todos aqueles que acreditam na tradição cristã evangélica são aqueles que não meditam mais a respeito do que Deus tem para o final dos tempos. E esse é um grande erro, e nós vamos ver no vídeo de hoje, agora, as características das duas testemunhas do Senhor, que estão ali mostradas, essas características que estão nas duas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor. Não esqueça disso. Você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel e você precisa saber o significado, pelo menos o significado básico das 7 festas do Senhor. Senão esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo esquisito, com linguagens estranhas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está revelando às igrejas. Agora, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Eu já li aqui esses versículos em vídeos anteriores, mas vamos relembrar alguns detalhes. Versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Primeira coisa, Deus, ele tem revelações e ele dá essas revelações para pessoas. Segunda coisa, ele fala no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O testemunho de Jesus Cristo, ele é dado para que hajam testemunhas. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, está revestindo de poder novas testemunhas para todos os períodos da história. Se você olhar ao longo da história da igreja, Deus levantou testemunhas e as duas testemunhas do Senhor são povos, são pessoas formadas de judeus e gentios. Assista ao vídeo falando sobre as duas casas de Israel. Terceira coisa, olha o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora, queridos, pergunta, por que um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás está dizendo o tempo está próximo? Por que lá o versículo 1 diz coisas que em breve devem acontecer? Porque as profecias do livro de Apocalipse foram reveladas a João há quase 2000 anos atrás, mas elas não são para a época de João. Quando nós olhamos para as 7 igrejas do livro de Apocalipse, aqui está falando sobre a igreja, os 7 candeeiros. Queridos, o número 7 fala a respeito da plenitude de Deus e você precisa compreender essa revelação. Muitos vão citar as 7 igrejas do Apocalipse dizendo que as 7 igrejas representam tempos diferentes em que a igreja viveu, quando na realidade não é isso. O número 7 representa a plenitude de Deus. E a igreja de Jesus Cristo só será usada em sua plenitude quando começar a última semana de Daniel, depois das últimas chuvas. Por isso que nós precisamos compreender por que Jesus Cristo é aquele que tem os 7 candeeiros em sua mão. A igreja é o candeeiro que será acesa para receber os 7 Espíritos do Senhor, portanto, as coisas vão acontecer em breve, porque o texto está falando para a igreja do final dos tempos. A igreja que acha que vai ser arrebatada de maneira secreta. A igreja que acha que vai estar no céu, flutuando nas nuvens, enquanto aqueles que não foram fiéis serão usados com poder e graça no período da grande tribulação. Quando a igreja estará agindo em sua perfeita varonilidade, manifestando os 7 Espíritos do Senhor na grande tribulação, a igreja estará na grande tribulação. É por isso que o tempo está próximo, é por isso que essas coisas vão acontecer em breve, porque a profecia foi escrita para a igreja do final dos tempos. E não existe essa história de que colocam que existe separação entre judeus e gentios. Você já deve ter ouvido o seu pregador famoso aí, né, os pregadores famosos que fazem divisão. Não, Mateus capítulo 24 foi escrito para os judeus. Os judeus estarão aqui na grande tribulação, enquanto a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, quando na realidade não existe mais separação. No período do reino milenar, Deus tem uma restauração para o Israel terreno, mas quando nós falamos das 7 igrejas, ou quando nós falamos dos 7 Espíritos do Senhor, ou dos 7 candeeiros, nós estamos falando o quê? Da igreja formada por judeus e gentios, a plenitude da igreja. Ele diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Por quê? Você precisa ler, meditar na palavra de Deus. Você precisa ouvir as revelações que Deus está dando para vários servos do Senhor neste tempo que nós estamos vivendo.
E você precisa guardar essas profecias, ruminar essas profecias. Tudo que eu estou falando aqui não pode ficar apenas nas minhas palavras. Porque existem muitos cristãos que vão dormir no final dos tempos, quando a palavra é pregada, quando a profecia ela é dita. Pode ser que eu fale algo aqui que você nunca tenha ouvido. Mas aí, você ignora dizendo isso não é bíblico, quando na realidade Deus está te chamando para ter vida de oração e vida de meditação. Você precisa ler, você precisa ouvir e você precisa guardar. Deus quer ter interação com a sua igreja. E a igreja que não ora e não medita na palavra de Deus é uma igreja que não guarda as profecias para o final dos tempos em seu coração. Agora, eu falei a respeito das duas testemunhas do Senhor, as duas testemunhas que em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital. Existem duas igrejas nessas cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse que representam essas duas testemunhas. E o que mais choca, queridos, é que essas duas igrejas passarão por grande tribulação ou grande provação, porque são as duas testemunhas que estarão agindo com poder e graça no período da grande tribulação. Então vai lá comigo, primeiro, agora, né, falando das igrejas, vai lá comigo primeiro em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler a carta escrita à igreja de Esmirna, dos versículos 8 até o versículo 11. Presta bastante atenção aqui, porque é uma carta direcionada para uma igreja que passará por uma grande tribulação. Versículo 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. E presta bastante atenção nisso que eu vou dizer, querido. O que mostra que a igreja estará na grande tribulação não é porque está escrito aqui tribulação. Você precisa entender todo o contexto, tá? Porque muitas pessoas usam o argumento: olha, está escrito tribulação, então a igreja passará pela grande tribulação. Não é só por isso, tá? Um dos principais motivos de nós entendermos que a igreja estará na grande tribulação olhando para essa carta escrita a Esmirna, é todo o contexto da linguagem do ensino das duas casas de Israel e da linguagem do que está lá nas 7 festas do Senhor. O livro de Apocalipse, ele é todo feito em linguagem, uma linguagem para que a igreja do final dos tempos entendesse. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento era sombra, e nós pegamos as linguagens da sombra para entender as realidades que estão escritas nas revelações de Apocalipse. Então entenda isso. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, ou que se declaram crentes, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui nós vemos a primeira característica da igreja, que será parte das testemunhas do Senhor, é que estes vão estar pregando a palavra, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira revelação, mesmo com escassez, mesmo com dificuldade, mas vão se levantar aqueles que se dizem cristãos para criticar a pregação. Quantas pessoas não entram aqui no canal e quantas pessoas não estão afrontando aqueles que não se dobraram à tradição cristã evangélica? Eu não estou dizendo que tudo que foi ensinado pelos pastores famosos que nós conhecemos não serve, não é isso. Mas nós não podemos parar de olhar para a palavra de Deus, porque existem muitos pastores que não entendem muito a respeito do que vai acontecer no final dos tempos, mas são pastores, homens, servos do Senhor, fiéis e piedosos. Só que Deus tem revelações para o final dos tempos e esses mesmos estão ignorando. Então muitos que não são piedosos vão se levantar para dizer: vocês não estão pregando o que é da Bíblia, vocês não estão pregando o que é de Deus. A primeira característica das testemunhas do Senhor é que vão receber afrontas de pessoas que se dizem cristãs. Segundo ponto, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Presta bastante atenção aqui que nesse versículo 10 nós encontramos a conexão de um dos motivos do porquê a igreja passa pela grande tribulação. Você precisa conectar outros estudos. Ele fala a respeito aqui da tribulação de 10 dias. Quem acompanhou os estudos das 7 festas do Senhor sabe muito bem que esse número 10, esses 10 dias de tribulação, não são 10 dias literais, mas o número 10 faz conexão. Por quê? Porque quando você olha a distância das revelações da festa das trombetas até a festa da expiação, quando ela acontecia no Antigo Testamento, tem um intervalo ali de 10 dias.
O que isso significa? Presta atenção nisso. A festa das trombetas representa o período da grande tribulação. E a festa da expiação representa a volta de Jesus. Dentro do ensino das 7 festas do Senhor, tem um período de 10 dias. E isso na sombra. O que isso significa? Significa, queridos, que a igreja estará na festa das trombetas, a grande tribulação. E esses 10 dias, até o dia da expiação, é apenas uma conexão. Porque aqueles que conhecem, Deus sabia que aqueles que conhecessem, que se aprofundassem nas sombras, saberiam que esse número 10, esses 10 dias de tribulação, é apenas um link para que a igreja fiel entenda. Vocês estarão na grande tribulação, porque existe um intervalo de 10 dias, da festa das trombetas para a festa da expiação. Então, queridos, um link que nos mostra, somente para aqueles que querem as revelações profundas, que a igreja estará na grande tribulação. É claro que esse não pode ser o seu único parâmetro para defender a tese de que a igreja estará na grande tribulação. Mas nós vemos, queridos, o plano perfeito de Deus em vários ensinos, que essa igreja fiel, a igreja que será afrontada, a igreja que muitos irão para o cárcere, muitos perderão as suas vidas. Por quê? Porque nós vemos Apocalipse capítulo 11, mostrando que as 2 testemunhas do Senhor perderão as suas vidas. Muitos ficarão com seus corpos estirados na praça da grande cidade, em vários lugares do mundo. Não terão honra para serem sepultados, porque, infelizmente, a igreja estará na grande tribulação, mas felizmente essa igreja será usada com grande poder e grande graça. Então nós vemos que a igreja de Esmirna, ela não sofre nenhuma repreensão de Jesus. Por quê? Porque essa é uma igreja que representa parte das 2 testemunhas que estarão passando por tribulações na última semana de Daniel. Agora, vai lá comigo, pula lá comigo, Apocalipse capítulo 3 agora, nós vamos ler a carta escrita à igreja de Filadélfia, mais uma igreja que não recebe repreensão do Senhor. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, como eu falei no início do vídeo, representam as 2 testemunhas, porque essas 2 testemunhas são aquelas 2 virgens ocultadas de maneira proposital em Apocalipse capítulo 25. Apocalipse 3, as 2 virgens que foram ocultadas de maneira proposital em Mateus capítulo 25. As 2 virgens ocultadas de maneira proposital na parábola das 10 virgens. Agora, vem comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Presta atenção aqui, queridos. A chave de Davi. A chave da morte. A chave do cativo. Aliás, a chave do cativeiro. Lembra Efésios capítulo 4? Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi é aquele que tem a chave, que ele domina o cativeiro, ele é dono da morte, ele é dono da vida, e ele vem da descendência de Davi, porque ele é rei. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único que é verdadeiro e santo. Versículo 8, Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Presta atenção aqui, queridos, mais uma característica das 2 testemunhas, as testemunhas que estarão acordadas na última semana de Daniel, que é o quê? Aqueles que as pessoas olham e dizem, não tem força, não é uma pessoa famosa, não tem muitos seguidores, não tem muitas pessoas que acreditam nele, mas a porta será aberta para ministrar a palavra, porque Deus sabe aqueles que têm ouvidos para ouvir as profecias, e o mais importante, guardaste a minha palavra. Guardar a palavra significa ter a palavra dentro de você, em seu interior. E o que isso significa? Significa ter vida de meditação na palavra de Deus. Aqueles que são testemunhas do Senhor, que não vão dormir em nenhum momento, são pessoas que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Você não pode viver de devocionais rasos. Sabe aquele irmãozinho bonitinho, que ele tem uma roupa coladinha, às vezes alguns usam óculos, outros com cabelo arrepiadinho, e todos os dias eles fazem devocionais dizendo, olha, Deus é contigo, você é forte, tudo posso naquele que me fortalece. Aquela irmã que sempre tem uma palavra motivacional. Sabe esses devocionais rasos? Que tem sim a sua valia, que tem sim a sua importância, mas a igreja que é testemunha do Senhor, que quer sobreviver no final dos tempos, não pode viver disso. Eu não estou falando apenas de meditar na palavra de Deus em 2, 3 minutos, que isso é impossível. Mas guardar a palavra para este tempo significa ter vida de oração e meditar na palavra de Deus.
Então, você guarda a palavra de Deus quando você tem vida frequente de meditação. Segunda coisa, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É uma outra coisa que nós vamos ver no final dos tempos, queridos. Deus validando o ministério das duas testemunhas. Deus mostrará sinais, maravilhas e testificará a palavra de Deus diante daqueles que se dizem religiosos. Não se preocupe se as pessoas não acreditam em você. Não se preocupe se poucas pessoas acreditam no que eu estou falando aqui no canal. Não se preocupe se muitos são pré-tribulacionistas e acham que vão ser arrebatados de maneira secreta. Porque Deus, no momento certo, no momento oportuno, testificará a palavra verdadeira que está nos teus lábios. Presta atenção nesse versículo 10, que é fundamental aqui. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Primeira coisa, ele fala sobre a palavra da perseverança, ou a palavra da paciência. Todos aqueles que são verdadeiras testemunhas do Senhor são aqueles que receberam a revelação de Jesus Cristo segundo a palavra de Deus e não desistem e não desanimam jamais. Outro detalhe, queridos, guardarei, isso aqui precisa estar muito fixado em seu coração, porque existem muitas traduções que, principalmente no português, que não ajudam a compreender exatamente aqui. Porque o texto diz, eu te guardarei da hora da provação, quando o contexto nos mostra que é na hora da provação. A provação que vai vir sobre o mundo inteiro. A igreja não será guardada da hora, será guardada na hora da provação. A igreja estará no período da grande tribulação, mas será guardada e protegida. A igreja estará na grande tribulação, sofrerá alguns danos, mas será guardada das piores coisas que vão acontecer nesse mundo. Inclusive, queridos, eu quero que você fixe bem o seu olhar nesse versículo aí, o versículo 10, né? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Agora, algumas traduções nos ajudam a entender melhor o que significa isso. Eu vou mudar agora, eu vou colocar aí na tela agora, a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, a famosa NTLH. E olha como esta tradução ela está perfeita para que a igreja entenda que ela estará na grande tribulação, será provada, será usada com poder e graça, manifestando os 7 Espíritos do Senhor, porque a igreja poderosa, vitoriosa, que manifestará o maior poder de Deus já visto nessa terra, estará neste período. Olha só, versão NTLH, Apocalipse 3, versículo 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Você consegue notar aí? Eu os protegerei no tempo da aflição e não do tempo. Ou seja, você vai estar dentro do tempo, você vai estar no tempo na grande tribulação, mas será protegido das catástrofes e das aflições. Queridos, Deus nos mostrou, através do que aconteceu na época de Moisés, lá no Egito, que o povo de Deus, o Israel da antiga aliança, eles não foram protegidos das 10 pragas. Eles foram protegidos dentro do momento das 10 pragas. E a igreja passará por este mesmo momento. A igreja primitiva também não foi protegida das tribulações na época deles. Eles foram protegidos na tribulação, dentro da tribulação. Então, queridos, nós vemos que essas duas testemunhas do Senhor serão protegidas no momento da aflição. A aflição que virá sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro. E somente aqueles que estiverem acordados com vida de oração, vida de meditação na palavra e estiver congregando com outros irmãos, desenvolvendo o amor, não deixando esse amor esfriar, é que vão estar acordados, fortes e firmes, cheios do poder e da graça de Deus para este período. Bom, nós finalizamos aqui mais esse tema maravilhoso a respeito da parábola das 12 virgens dentro dessas cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. Queridos, se você chegou até aqui no final desse vídeo,
e não entendeu muita coisa, eu quero, por favor, mais uma vez te pedir, se esmere, se esforce para entender o que significa o ensino das duas casas de Israel, que nos mostra quem são as duas testemunhas, e se esforce para pelo menos conhecer um ensino básico das 7 festas do Senhor. Porque dentro dessas sombras que aconteceram no Antigo Testamento, dentro dessas revelações que estão na lei, nos salmos e nos profetas, dentro dessas revelações, lá no Antigo Testamento, lá nas sombras, nós conseguimos ver e entender a linguagem para as revelações do livro de Apocalipse. Nós vamos ver, queridos, que das 12 virgens de Mateus capítulo 25, 5 virgens vão se perder para a condenação eterna. 5 virgens, que são cristãos fiéis, vão dormir, mas vão ser despertos no período da grande tribulação, porque vão descobrir que as duas testemunhas, que estão gritando, dizendo, Teruá, acordem, porque a grande tribulação está aí e o anticristo já está reinando. Jesus Cristo está preparando as suas virgens para o final dos tempos. E aqueles que compreenderem a direção, compreenderem o que o Espírito tem dito às igrejas, permanecerão acordados para este período. Bom, finalizamos aqui mais esse estudo maravilhoso e abençoado, e eu espero que tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, e como eu tenho dito, eu te aguardo para as próximas meditações.